Seguridade Social. Vai cair geral, vai cair para todo mundo, tá? O 3 para cada um, Comitê de Investimento 4. Três questões sobre isso. Então, como é muita coisa para perguntar, como eu disse para vocês, né? A Totum, ela é interessante quando ela faz provas. A gente faz isso quando fazia controles internos, gestão, governança corporativa, que ela faz uma prova para isso. Então, ela quer saber se a ideia é se você tem uma noção geral. Então, são os tópicos, tá? Então, vamos entender. E aí, olha só, o que eu vou falar para vocês? Grifar os pontos principais. Então, deixa eu colocar aqui. Eu vou falar sempre, eu vou pôr aqui o marca-texto, tá? Eu uso muito assim, marca-texto, riscar. Olha isso daqui, olha isso. Fica esperto com isso. É assim que ela pergunta. Teve 2 e-mails que me mandaram agora, até paguei pro pessoal, falei que ia dar um curso de CPA 20. Se eles me mandam, estão me mandando questão pra caramba, que caiu, como que é. Mas é em cima do que eu tô falando, tá? Então, bom, o que é Seguridade Social? Vamos lá? Esse slide aqui, ó, todo slide meu é assim, tá? Vai começar... Essa daqui eu não coloquei na apostila, né? Porque essa daqui é para apresentação, para você entrar. Mas na apostila tem um índice, tudo bonitinho, né? Vocês viram aí quanto que cai. Tem isso daqui embaixo. Tem um assunto que eu vou abordar. Tem, na tabela da apostila, tem o slide. Porque pode ver que todo slide aqui embaixo, em cima, ó. Tá vendo aqui em cima? Tem o número da página. O número do slide. E tem o número da página onde que eu coloquei. Pode ver que para facilitar a visão de vocês, eu coloquei 2 slides por página, certo? Eu ia colocar 3, vai ficar muito miudinho. 2 dá para você ter uma questão melhor, tá? Então, vamos lá. Bom, gente, Seguridade Social tem a ver, e eu vou dar uma dica para vocês de prova. Vai nas palavras-chave. Fica mais fácil. O que Seguridade faz? Proteção social. A Seguridade Social é um conjunto de normas que busca estabelecer a proteção social, provendo das necessidades básicas, assegurando direitos, necessidades básicas, asseguradas pela Constituição, que nós vamos ver. Vamos ver agora. Assegurando direitos à saúde, assistência social e previdência. Vocês estão vendo aqui, ó, até coloquei para vocês essa imagem: previdência social, assistência social e saúde. São os pilares da Seguridade Social, ok? Então, cuidado com questões do tipo assim, ó, a Seguridade Social protege os bens do beneficiário. Não. Do contribuinte, não. Necessidade básica. O que é necessidade básica? Assistência social, saúde e previdência. Tá? Então, quando tá isso daqui, ó, essa proteção. E aí ela fala o seguinte, ó, o que é importante? Aí tem o artigo 194 da Constituição Federal, ela apresenta ao menos 6 objetivos. Opa! Agora aqui, você vai falar assim para mim, poxa, Marcos, mas será que a Totum vai perguntar os 6 objetivos da Seguridade Social? Primeiro que não são objetivos discriminados em lei. São objetivos que a Seguridade, na lei, fala uma coisa ou outra no artigo 194, mas ela coloca lá, tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas ela não numera. Os princípios, fala os objetivos. É que o mercado entende como princípios, e a Totum já tem perguntado isso, né? Se você vê o CGRPPS também pergunta sobre isso. O CGRPPS, sabe, Certificação de Gestor de Previdência, eles conversam muito, Totum com a PMEC. Então, muitas questões, quem fez aí CGRPPS vai pegar ali muita coisa. Falar, eu que já fiz prova lá do CGRPPS, as questões estão iguais. Então, essas certificadoras, elas se conversam para trocar informações. A gente vê direto. A PMEC com a Ambima com a Totum, entendeu? Então, primeira coisa, o que mais... Marcos, qual que é mais importante? Você saber sempre você saber o que está sendo perguntado prover. Então, prover o básico, necessidades básicas, tá? Isso é importante. E sempre coloca aí, risca isso, né? E aí a Instituição 194, artigo 194 da Lei Magna, né? A Carta Magna do Brasil, a Constituição Federal, ela fala o seguinte: quais são os objetivos da Seguridade Social, né? Quais são
que aí o pessoal entende como princípios da Seguridade Social, beleza? E aí eu pergunto, né? Isso cai? Princípios? Cai, na verdade, você saber o que cada princípio fala. Porque você tem que ter uma ideia da Seguridade Social. Foi o que eu falei. Não tem que saber que lá o princípio da universalidade é o princípio, né, e bem no aprofundado, não. É saber o que é. É ter uma noção. Imagina o comitê de investimento, o cara do Conselho Fiscal, é ter uma noção, certo? Mas claro que nós vamos aprofundar um pouco, né? Tem que aprofundar. Então, ó, esses princípios caracterizam pela generalidade e veiculam valores que devem ser protegidos. Então, vamos ver os princípios. Esse slide aqui, o que é importante você colocar do lado aí da... Uma coisa importante, pega um caderninho, cara, se você imprimiu a apostila, do lado da apostila, coloca as anotações, palavras-chave, tipo um resuminho, palavra-chave, proteção social, necessidades básicas. Quais são os objetivos? Vamos falar um pouquinho desses objetivos, desses princípios, tá? Na verdade, o que eu quero que você se ligue, que é o que tem caído, e cai no CGR-PPS também. O que é? O princípio é sobre o quê? Quando fala assim, universalidade da cobertura. Não precisa ficar nervoso, é só porque muita gente fica nervoso e fala: ai, meu pai, o que é isso? Respira fundo, uma questão de fazer prova é respirar fundo. Como que você faz a prova? Você vai fazer que nem eu estou fazendo aqui, ó, no computador, na sua casa. Você vai habilitar a câmera e vai fazer aqui, você vai pagar lá a inscrição, eles vão te mandar o link, você vai entrar no link que eles vão te mandar, vai falar para você ligar aqui, eles vão ficar te vendo. Então, se você está fazendo a prova assim, ó, ou com o celular, os caras vão ver que você está colando. Porque, assim, não é só você acertar a prova, tá? Deixa eu até voltar. Depois nós vamos falar mais sobre a prova. Mas não é só você acertar a prova, ir lá e passar. Bom, se liga no nome. Você tá nervoso. Como eu falei para vocês, a prova você tá falando aqui, dando aula, ou melhor, fazendo a prova, vai ter essa câmera, você vai ter que ter uma câmera para ele te ver. E depois que você fizer a prova, aí você passou, tudo bem, acertou 60% da prova. Beleza, você passou. Só que eles ainda não te dão a certificação, porque tem a checagem de vídeo para ver, e parece que eles filmam também a tela sua. O aluno falou lá, não, eles não filmam só a câmera, não. Parece que eles têm um computador, um negócio aqui, eles filmam a tela. Porque às vezes eu estou aqui falando, mas a tela aqui eu abri duas janelas, né? Uma janela que é a coisa e uma janela que eu estou colando e copiando. Então, eles filmam isso daí e depois eles vão te passar. Você pode até, ó, acertou 60%, você sabe lá. Mas você vai ter a certificação se foi constatado que você não colou, tá bom? Então, é assim. Depois nós vamos conversar mais sobre como fazer a prova, tá? Olha, vamos falar aqui. Universalidade da cobertura. Tenta pegar o tópico, isso daí chama tópico frasal em aula, né? Eu vou até ler, não, este princípio prega que todos os que vivem no território nacional têm direito ao mínimo indispensável. Todos que vivem no território nacional têm direito ao mínimo indispensável à sobrevivência, com dignidade, não podendo haver excluídos na proteção social. Você viu, se a gente se ligar no nome, se a gente ler uma vez só e falar assim, não pode estar ninguém... vai no que eu estou falando, vai. Pega do lado do slide, tenta escrever uma historinha, tipo assim, universalidade da cobertura e do atendimento. Todo mundo tem que ter, que fala isso, né, de território nacional, com dignidade e ninguém pode ser excluído disso. Ninguém. Cuidado com questões do tipo, não, pessoas que moram em regiões fronteiriças ou qualquer coisa não precisa dessa cobertura, ou pessoas que moram com... Não existe como. Não sei o que eles poderiam inventar para tirar isso. Todo mundo em território... Infelizmente, não é assim que acontece na prática, né? Você vê muito problema assim. Mas todo mundo em território nacional tem que ter isso com proteção. Isso é fácil, questão fácil ali. Então, até agora nós vimos o que é Seguridade Social, proteção social para todos, universalidade. Todo mundo tem que ter e ninguém pode ser excluído, tá?
Então, aqui está falando só uma coisa para fortalecer, está lá na lei, né? Por meio da Seguridade Social, portanto, deve-se assegurar condições mínimas de sobrevivência aos indivíduos. Já está falando aqui, né, com dignidade de todo o país, sempre que esses estiverem sem condições de proverem os meios necessários à vida digna. Então, vocês viram? Dignidade, palavras-chave aqui, ó. Dignidade, né? Indispensável. Ninguém, não podendo haver excluídos, ó, sem exclusão. Então você coloca esses termos, você não precisa decorar, é uma noção. Porque na hora da prova, a TOTUM, a CGR e PPS, eles fazem questões que são bem óbvias, se você sabe o mínimo disso. Tá? Universalidade de cobertura. Você fala, todo mundo tem que ter, não pode excluir, né? Todo mundo tem que ter, e é todo mundo que mora no Brasil. E tem que ser com dignidade, não é só sobrevivência, com dignidade. Ok? Outro princípio. Uniformidade. Aqui, esse princípio aqui a gente tem que tomar cuidado, hein? Coloca um asterisco nele. Coloca um asterisco nele. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Lembra que até teve um tempinho atrás aí, um tanto de aposentadoria rural liberou? Pá, porque deixaram lá para o pessoal, sindicato rural fazer, né? Então saiu um tanto de aposentadoria. Mas uma coisa importantíssima, essa eu tenho visto que caiu aí, o pessoal falou, sabe aquele negócio do rural e urbano? Caiu se eles são diferentes. Não, ó, a Constituição vetou, proibiu o tratamento desigual entre população urbana e rural, para a população urbana e rural, corrigindo uma distorção histórica. A uniformidade, olha agora, aqui está falando uniformidade, né? Então, primeira coisa, gente, a questão dos cálculos, é claro que tem variáveis diferentes, tem formas de provar diferente, mas o tratamento tem que ser igual. Como que é isso? Vamos lá. A uniformidade significa que o plano de proteção social será o mesmo. Então, ó, o plano de proteção social será o mesmo, tanto para o rural como para o urbano, certo? Agora você fala assim, aí o pessoal fala, ó, uniformidade e equivalência. Aí quando fala equivalência, é aqui que dá rolo. O pessoal fala assim, então, pô, quer dizer que se um rural se aposenta, se um urbano se aposenta lá com, sei lá, 3 mil por mês, um rural com o mesmo tempo, mesmo 3 mil reais também? Não, né? Tem que ver a equivalência aqui, é que as regras são as mesmas, mas claro que o valor muda. Então, cuidado com essa pegadinha, ó. Isso daqui está em CGR-PPS, ó. O valor das prestações pagas a urbanos e rurais deve ser proporcionalmente igual. Se um cara contribui com 300 reais por mês, é proporcional a 300 reais. O outro contribui com 150, é proporcional a 150. Não é, aqui não fala de equivalência no sentido de, que é uma questão que eu já vi cair, tá? Até aluno já me falou isso, e no CGR-PPS cai também de vez em quando. Não, se um profissional rural trabalhou tipo 10 anos, sei lá, 30 anos num trabalho, e o rural, ou melhor, o urbano, e o rural também trabalhou 30 anos num trabalho, eles têm que ter a mesma equivalência salarial. Opa, peraí, não é assim. Eles têm que. A regra é a mesma, só que tem muito a ver com o valor que é pago. Mas tem insalubridade? Tem. Bom, mas a equivalência não é que tem que ser igual no sentido de mesmo tempo. As provas, elas tendem a fazer isso, tá? Principalmente o pessoal que cuida aí de concessão de benefícios. Claro que não, né, Marcos? Mas o pessoal de comitê de investimento, o pessoal do conselho fiscal, às vezes não tem essa noção, entendeu? Então, passa. Por isso que eu tô falando, a prova, ela não vai perguntar tão profundo. Até eu tô achando que eu tô indo um pouquinho mais profundo, mas essa parte é importante. É meio óbvio isso também, né? É pela prestação paga, ó. O valor das prestações pagas, né? Pela equivalência, o valor das prestações pagas a urbanos e rurais deve ser proporcionalmente igual. Os benefícios devem ser os mesmos, uniformidade, mas o valor da renda mensal é equivalente, não é igual. É essa a diferença, entendeu? É equivalente, é o que você colocou, é o que a outra pessoa colocou em cima disso que vai ser calculado. Não é assim, você ficou 30 anos, o outro também ficou, mas o outro ficou 30 anos cuidando de gado no sol.
pondo cerca, então ele tem que ganhar mais que você. Não é assim que funciona, infelizmente. Poderia ser, né? Seria até mais, mas não é trabalho braçal que vai fazer, é por proporção, é por dinheiro que entra, tá? Então, toma um cuidado nisso, dá uma lida nessa, que essa eu já vi a APMEC trabalhar essa questão de uniformidade e equivalência. Qual que é a ideia? A regra tem que ser a mesma, só que os valores mudam. E não é porque os valores mudam que um trabalhador rural que está com 30 anos lá, ele também vai ganhar a mesma coisa que um outro profissional urbano que também ficou 30 anos. Ainda mais porque tem várias faixas salariais, né? Sempre volta para prestação, beleza? Então, só tomar cuidado com essa história aí. Na verdade, vocês perceberam que a gente tem que ficar mais esperto, o que a palavra quer dizer. Eu percebo isso em certificações. As certificações perguntam muito assim: o que é isso? O que está falando de Seguridade Social? Está falando de equivalência de rural e urbano? O que é isso? Universalidade? O que é isso? Entendeu? Então fique esperto com isso. Outra história: palavras difíceis, palavras diferentes, né? Ó, princípios: seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Seletividade e distribuidade na prestação de benefícios e serviços. A Seguridade Social, ela tem que ter seletividade e distribuidade. Aí a pergunta que a prova pode fazer é: o que é isso, né? Seletividade e distribuidade. E distributividade, tá? Deixa eu pegar aqui a marca-texto e vou no ponto. A seletividade, opa, a seletividade consiste em... Ok. Tem que voltar tudo ao chat. Tem alguém no chat aqui? Ah, tá. O pessoal... Então tá, vamos lá. Então, olha só. Seletividade consiste na eleição dos riscos e contingências sociais a serem cobertos. Eu não posso cobrir todas, isso vai cair bastante para vocês, tá? Quais são os riscos que a Previdência Social cobre, né? Então, o que é seletividade? Olha lá, Seguridade Social tem que ter seletividade e distributividade. E essa que mais cai, viu? Ó, daqui eu ouço falar bastante. É o seguinte, ó. Consiste na eleição dos riscos e contingências sociais a serem cobertos, que são: quais são os riscos cobertos pela Previdência Social? Nós vamos voltar nisso bastante, tá? Em outros módulos também aborda-se isso, tá? Ó, doença, invalidez, morte, a idade avançada, proteção à maternidade, o salário maternidade, proteção ao trabalhador. Depois nós vamos ver que isso tem nomes, né? Aposentadoria por invalidez, aposentadoria, pensão por morte, tal. Nós vamos ver isso daí depois, não quero confundir. Em situação de desemprego involuntário, outra, né? Questão do seguro de proteção aos segurados de baixa renda e o risco de acidente de trabalho. Vocês perceberam? Quer dizer, depois nós vamos ver cada um desses, tá? Não cai nem aqui, cai na outra que chama concessão de benefícios, que nós vamos ver isso daqui. Mas a questão da seletividade, o que eu quero que vocês guardem é o seguinte: seletividade é assim, não dá para a Previdência Social, como o próprio primeiro slide falou, ele tem que ter a dignidade, a questão da proteção ali de alguns, né, de questões como assistência social, saúde, previdência social, que protege o beneficiário, na verdade, o brasileiro, né, quem mora aqui, tal. Então, tem que ter alguns... A seletividade tem a ver o seguinte: a eleição, essa palavra aqui, ó, seletividade tem a ver com eleição dos riscos e contingências. Não dá para proteger tudo. Então vai escolher, já escolheram, na verdade, né? Temas sensíveis, temas que fazem parte ali da população e que dão problema, né? Como doença, invalidez, morte, situação de desemprego involuntário, proteção aos segurados de baixa renda e tal. Então, elenca-se isso e, a partir disso, cria-se mecanismos para esse tipo de proteção, né? Salário maternidade, salário desemprego,
né? O LOA mesmo, que é o da... E por aí afora, né? A questão não, me fugiu a palavra agora, há pouco eu me lembro. Questão de o cara ganhar um salário mínimo, mesmo não sido contribuído, porque não tem baixa renda, né? Por aí afora, ok? Então, tem a ver com eleição. E a distributividade? Olha o nome, distribuir, né? Mas a distribuição tem que ter um certo critério. Por isso que a distribuição, vou distribuir só para isso. Essa daqui é uma questão que eu já vi no CGR-PPS, e a gente acha assim, a distribuidade é que tem que distribuir para todo brasileiro. Tudo bem, mas tem que criar critérios para isso. Por exemplo, se eu sou autônomo, não tenho como eu situação de desemprego involuntário. Como que eu vou ter o seguro salário se eu não era assalariado? Né? Então, a distributividade. Se eu fosse vocês, o que eu faria? Eu faria que nem um aluno que passou bonitão no intermediário. Ele pegou e foi escrevendo esses termos básicos, seletividade. Eu até ia fazer isso para vocês, só que aí eu vou fazer um trabalho que, na verdade, é melhor você fazer para você. Eu ia fazer um dicionário. Seletividade, pá, 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 pá. Distributividade, tá, 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 tá. Mas isso daí, gente, é bom você fazer. Você que vai fazer a prova, entendeu? Então, olha aqui a distributividade, ó. O que é isso? Esta se relaciona à criação de critérios, ó, a palavra-chave aqui, ó, critérios e requisitos para acesso aos riscos objetos de proteção, de forma a atingir o maior universo de pessoas, proporcionando assim uma cobertura mais ampla. Quais são os critérios e requisitos para o acesso? Né? Por exemplo, situação de desemprego involuntário. Só quem tem emprego vai ter esse acesso, né? Proteção ao segurado de baixa renda, o Lula, né? O cara tem que ter baixa renda. Então, quais são os critérios, quais são os requisitos para essa distribuição? Para a gente poder pegar o maior número possível de pessoas, mas também cercear um pouco, né? Senão a Seguridade Social não tem. Já não tem, né, na verdade, mas não vai ter. Então, ó, distributividade, esta se relaciona à criação de critérios, palavra-chave aqui, ó, nós vamos fazer um resuminho de tudo isso, a criação de critérios e requisitos para o acesso aos riscos, objeto da proteção. Não é assim, estou desempregado, mas, pô, peraí, os últimos 6 meses, como que é? Você está desempregado aonde? Eu mesmo me demiti, eu era dono da minha empresa, fechei e me demiti. Não, peraí, como assim? Não pode, entendeu? Então, essa aqui é a questão da distribuidade e seletividade. Se liga nos termos, tá? Os princípios da Seguridade Social. Então, o que nós vimos até agora? Ó, universalidade da cobertura. Tem que ter para geral, todo mundo, e não pode ter excluído de proteção social. E não é só a proteção social do indispensável sobrevivência. É indispensável sobrevivência com dignidade. Tá? Da uniformidade e equivalência. Uniformidade tem a ver com o tratamento. Aqui está falando de rurais e urbanos, né? A uniformidade tem a ver assim: o tratamento é igual, as variáveis são iguais. O que muda é o número da variável, né? E equivalência. Não, a uniformidade não posso ter tratamento desigual entre rural e urbano. Os critérios são diferentes. É isso que está falando, não pode. Tá? E a questão da equivalência é que eles têm os mesmos direitos, mas não é o mesmo valor. Isso depende de cada um. Equivalência não tem a ver com tem a ver com proporcionalidade, ok? Aí depois nós vimos seletividade e distribuidade. Seletividade tem a ver com eleição de alguns riscos, não dá para eu abraçar tudo. Então, são alguns riscos que já são bastantes. É o maior sistema de seguridade no Brasil, é o de seguridade social. Aliás, escrevam isso daí que a PIMEC também gosta de trabalhar e a Totum também, tá? Qual é o melhor sistema de proteção de seguros ou de proteção de seguridade no Brasil? É a seguridade privada, a seguridade, a previdência aberta de previdência complementar fechada, previdência complementar aberta, seguridade social. A seguridade social é a que dá a maior gama de proteções. Auxílio reclusão, né? Auxílio maternidade, né? Invalidez, doença,
Morte também tem, né? Seguro de vida faz isso. Então tem a maior gama de proteções, beleza? Em relação à previdência privada. Não, uma que o próprio nome já fala, né? Ó, irredutibilidade no valor dos benefícios. Os benefícios correspondem às prestações pecuniárias concedidas. Isso daqui é importante, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. O que são os benefícios da Seguridade Social? São prestações concedidas pela Seguridade Social àqueles que preencherem os requisitos. Ó, o requisito nós já vimos aqui, né? Ó. Seletividade e distributividade. Olha lá, ó, os requisitos. Aqueles que preencherem os requisitos necessários para tal. Sendo prestação pecuniária, o benefício deve suprir os mínimos necessários à sobrevivência. Aí volta de novo aquela palavra que usa-se direto em prova. Sobrevivência com dignidade. Você não vira o trabalho escravo, né? Você já vê? O cara vai lá. O primeiro argumento quando tem esse trabalho escravo, que a pessoa chega lá para estourar uma. Tem um amigo meu que da polícia, ele vê isso daí direto em Minas. E claro, né, se a gente subir então para o norte tem bastante tal, mas em Minas tem muito também. São Paulo também, volta e meia pega isso daí. Primeira coisa que os caras falam é a seguinte: não, mas tem o para sobrevivência do cara. Tem aí, ó, tem água, tem um banheiro ali no mato, né? Tem comida, eles dormem ali na rede, nessa taipa aqui. Você fala, peraí, aí a primeira coisa que o fiscal ali fala, pô, peraí, isso daqui é com dignidade? Como que é esse negócio? Vixe, um negócio aqui. Então, deixa eu desligar aqui. Então tem essa questão da dignidade, a redutibilidade do valor dos benefícios, né, tem a ver com essa questão da dignidade, que não poder reduzir benefício. O próprio nome já fala isso, ó. Os benefícios correspondem às prestações pecuniárias concedidas, tranquilo. Aqueles que preencherem os requisitos necessários para tal, sendo prestação pecuniária, o benefício deve suprir os mínimos necessários. Para tanto, olha aqui, ó, é isso daqui. Aliás, eu acho que é a questão que mais vai cair para vocês, hein? Se cair alguma coisa, essa questão do não pode. E é óbvio, né? Isso para a gente que está dentro de instituto, a gente já sabe disso. Não pode sofrer redução do seu valor mensal. Tá? Então, o próprio nome já fala, bem facinho. É uma questão que cai. Você vê, você está fazendo a prova, vai cair duas questões para vocês. Às vezes a Ambima chega e a Ambima não, a Totum chega e pergunta. Sobre a Seguridade Social, sobre a questão da irredutibilidade do valor dos benefícios, qual das alternativas abaixo está correta? Pô, bicho, o próprio nome já fala. Na verdade, a Totum quer saber se você sabe que não pode ser reduzido. Né? Irredutibilidade do valor dos benefícios. Então, toma cuidado com essa questão aqui. Essa eu já vi cair os alunos. Tem muita gente falando, né? Lá caiu se o benefício pode ser reduzido. Questão dada, né? O benefício não pode ser reduzido. Então já é uma questão dada. E, aliás, tem muitas questões dadas, viu? O pessoal está no começo dessa certificação aí. Então, a gente vê que foi feito mesmo para tudo bem. É claro que vai forçar vocês a estudar, como vocês estão sendo forçados, vamos dizer assim, agora, e dar uma plainada, né? Irredutibilidade, né? Distributividade, o que é isso? Seguridade social, tal. Mas não sai disso. As questões não têm essa... Isso daí que o pessoal ficou muito com medo aí de ter. Fica tranquilo, tá? Então, irredutibilidade do valor dos benefícios, tá aí. Bonitinho. Essa é autoexplicativa, certo? Deixa eu só ver aqui se o fórum tem, porque o áudio está bom, tal, tá tranquilo, né? Então tá, pensei que tinha alguma coisa a ver. Bom, outra coisa aqui que é a última delas, última não, né? Tem equidade na forma de participação do custeio. O que é esse princípio? Vamos lá. Bom, equidade é tudo igual, né? Na forma de participação do custeio. Então, ó, esse princípio impõe um dever de atuação com justiça e igualdade
quando se estabelecer a forma do custeio da Seguridade Social. A forma do custeio da Seguridade Social, nós vamos ver que é participação simples, né? Todo mundo coloca dinheiro lá e já vai pagando nós vamos ver isso lá na frente, em outro módulo. Já vai pagando quem está precisando. Solidariedade. Certo? Princípio da solidariedade. Então, ó, esse princípio põe o dever, e vamos, equidade, ó. Esse princípio impõe um dever de atuação com justiça e igualdade quando se estabelecer a forma de custeio da Seguridade Social. E com isso se almeja garantir proteção social aos hipossuficientes, quem não tem dinheiro, exigindo-se destes uma contribuição equivalente ao seu poder aquisitivo. É isso daqui, ó. Equivalência ao seu poder aquisitivo. Entendeu por que é 11%, 14% do que você ganha? Então, se um cara ganha 2 mil, ele vai contribuir com valor. Se o outro ganha 4 mil, ele vai contribuir com outro valor. Entendeu? Isso que tem a ver com a equidade. Né? Para quê? Para essa pessoa que tem mais poder contribuir, porque por trás de tudo isso da Seguridade Social tem o princípio da solidariedade. É amarrado dessa forma. Tá? Então, a equidade, pode escrever aí, ó, solidariedade, né? Ó, equidade na forma de participação no custeio. O que quer dizer? Todo mundo tem que contribuir. Então vamos tirar R$2 de cada um? Não, peraí. Tem um que vai dar 2, tem um que vai dar 15, tem outro que vai dar 50 centavos. Mas tudo em cima de uma reserva só. Ok? Porque é esse tal Previdência Social, a Seguridade Social. Então, aqui também é tranquilo. O que a gente tem que tomar cuidado? Na verdade, o que eu vou fazer com vocês com o treinamento é essa questão, né? Onde que você tem que tomar cuidado que a Totum pode te puxar ali. Pode puxar dali. Então, equidade tem a ver com equivalência, se quiser escrever aí do lado, né? Faz um resuminho para cada um desses princípios. A equidade na forma de participação do custeio é todo mundo todo mundo tem que contribuir, mas cada um com o seu devido, né? A sua devida proporção, a sua devida equivalência. É o mesmo lance lá do rural, né? Os dois estão contribuindo, o urbano e o rural. A diferença é que cada um é equivalente ao seu poder aquisitivo, ok? Então, isso daí é equidade também, o princípio. E as últimas duas, né? Diversidade da base de financiamento. Seguridade Social deve ser financiada por meio de variadas fontes, e não por uma fonte única. Isso é importante. Sendo assim, a Constituição Federal prevê diferentes bases de sustentação. Essa questão eu já vi cair, tá? Os alunos têm me falado que tem caído essa questão. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, ó, vamos lá. A diversidade da base de financiamento é porque tem dois ali, né? O patronal e o servidor. Ok? Então, órgãos do estado, do município e do governo federal. Então, a grande questão é essa. Cuidado com questões do tipo, a Seguridade é financiada por onde? Qual que é a base? Por várias fontes de financiamentos, que nós vamos ver isso em custeio, né? Tem formas de custeio da Previdência Social. Então, está se falando assim, né? Quais são as formas que tem? A primeira coisa é isso daqui, né? Por meio de variadas fontes e não por uma fonte única. A impressora aqui ficou doida. Então, sendo assim, a Constituição Federal prevê diferentes bases de sustentação para esses. Grife isso daqui, ó. A Constituição, que nós vamos ver depois, prevê diferentes bases. Depois nós vamos ver quais são as bases de sustentação para esse sistema. Olha ali, ó. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. Aí é o débito, né? 11% de um, às vezes 14, né? 14, 16, a alíquota lá, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados e dos municípios. Beleza? Então, só a questão de saber que tem várias bases, várias fontes de financiamento. Na verdade, duas, né? Então, nós vamos ver isso. E outra coisa, né?
aqui que vem a parte do caráter democrático. Essa daqui também é uma que a gente tem que tomar cuidado, que volta e meia cai, e alunos já me falaram que caiu da Totum, e cai muito na PMEC. Essa ideia, porque vocês perceberam, gente, quem está aqui no treinamento? É um montão de gente, conselho fiscal, deliberativo, conselho, comitê de investimento, um tanto de gente, né? Então, olha aqui, a administração dos negócios referentes à Seguridade Social em seus diversos níveis devem contar com a efetiva participação dos empregados, empregadores, aposentados e governo. Então, cuidado com qualquer questão do tipo, você vê, descentralização da administração. Não tem um foco principal, um foco que vai chegar lá e é ele que manda. A gente sabe disso, né? São coisas que já estão no nosso dia a dia. A Totum só vai perguntar de uma forma assim, um pouquinho mais rala, né? Rala não, como que seria? Uma forma mais por cima, mas que isso a gente sabe o que é um caráter democrático, por que tem que ter a diversidade da base de financiamento, a questão da universalidade de bens, a universalidade de atuação, entenderam? Então, dá uma lidinha nisso, faz um resuminho aí de como que estudo, Marcos? Faz tempo que eu não faço prova, tô ferrado. Não, vai cair 2, 3 questões para vocês sobre isso. E na maioria das vezes, você vê o nome do negócio, ele já é autoexplicativo. Caráter democrático. Pô, gente, é só a gente pensar um pouco, né? Caráter democrático da Seguridade Social é que tem que ter participação de empregado, empregador, aposentados, governo. Pode ver o seu conselho fiscal aí. Não tem gente da ativa, tem o inativo, entendeu? É por aí. Então toma cuidado com essa questão. O que eu já vi cair desse? Mas se eu fosse apostar para você na prova dessas daqui, qual que seria as questões mais importantes? Essa daqui do caráter democrático. Só uma questão aqui, deixa eu só... o que vai cair mais para vocês aqui? Caráter democrático, certo? Isso é importante. Deixa eu pôr... Volto. Ué, por que meu... Deixa eu ver. Ah, tá, foi. Isso daqui, o que eu poderia falar para vocês? Essa parte aqui, tá? Da Seguridade Social, a gente vê que cai bastante. Certo? A questão. Aqui, ó, esse negócio do rural e urbano. Tá? Essa questão essa daqui é que cai, que eu tenho visto cair bastante, ó, a irredutibilidade do valor dos benefícios, que é bem óbvia, né? Essa daqui ainda bem que é tranquila, certo? E essa questão do caráter democrático também, que é meio óbvio, né? Mas costume. Então, vocês viram? Questões que caem para a gente saber os princípios, como que anda a Previdência Social, a Ambima, a PMEC, a Totum, qualquer outra certificadora que for perguntar sobre isso, ela vai ficar em cima disso daqui, que foi o que colocou no edital, né? Então, sobre isso daqui, beleza? Então, toma cuidado com questões, o que é diversidade, o que é caráter democrático, fique esperto sobre isso, tá bom? Outra coisa, indo em cima dessa questão da previdência social, temos que tomar cuidado com essa parte aqui. Aliás, tem uma, esqueci de falar para vocês. Esqueci não, né? Mas tá aqui, mas eu quero só dar uma fortalecida. Não, não tá aqui não. Ah, tá. Essa daqui, ó, gente. Teve um aluno que falou sobre isso, ó. Essa questão de equivalência, tá? É equivalente. O que é equivalência? Eu falei isso várias vezes, mas eu não grifei aqui, tá? Não é porque é equivalente que é igual. Equivalente quer dizer proporcional, tá? Tem que ser a mesma regra,
mas se uma pessoa põe 1.000 e a outra, uma pessoa põe 600 e a outra põe 200, é claro que vai ter diferença lá no final, certo? Então, é só tomar cuidado com essa história aqui, beleza? Então, toma cuidado com isso daqui, faço, você dá 2 lidas nisso, você vai fazer. Lembrando, né, olha o que cai para você disso tudo. 3 questões aí, geral. Comitê 4 de investimento, tá? Então, outra coisa, vamos falar sobre direito social, outra questão que está lá no edital. Direito social é o seguinte, direitos sociais, olha só, são todos os direitos e fundamentais, deixa eu colocar aqui uma para grifar, vou mostrar para vocês o que é importante. Essa questão vive caindo, tá? Direito social, o que é direito social, para que serve, como que funciona, tá? Entendeu? Então, ó, direito social são todos os direitos fundamentais e garantias básicas, ó. Todos os direitos, grifa, quando você grifa, você põe a sua absorção, absorve, aumenta em 30% a absorção da matéria. Direitos sociais são todos os direitos fundamentais e garantias básicas que devem ser compartilhados por todos os seres humanos em sociedade. Independente de qualquer coisa. Certo? Então, vamos lá. Direito social. Todos os direitos, o próprio nome, cuidado, né? Porque direito social é o direito sobre... Não, direito social no jargão de seguridade social, de previdência social, tem a ver com garantias, direitos fundamentais, garantias básicas, né? Independentemente de qualquer coisa. Se você vive em sociedade, independente de orientação sexual, de gênero, etnia, religião, classe econômica, etc. Você não lembra que tem aquela questão, olha só como uma coisa casa com outra, né? Você vê aqui, ó, universalidade da cobertura. Todo mundo, sem excluir. E aqui fortalece, porque é voltado no direito social, né? Direito social. São todos os direitos fundamentais e garantias básicas, deve ser compartilhado por todos os seres humanos. Então, cuidado com questões do tipo, direito social é só para... O direito social ainda não foi trabalhado, ainda não foi postulado para pessoas de gênero diferente. O transexual, por exemplo, ele ainda não tem um direito social porque ainda não foi reconhecido. Não, para, entendeu? É, já teve um aluno que me falou que caiu questão sobre, falando sobre gênero, né? Ou orientação sexual. Ah, sabe o que às vezes fala assim? Ah, não, o pessoal é homossexual, então tem alguns direitos sociais que não são voltados a esse público. Para, não existe isso. O direito social pega todo mundo, tá? Então essa é uma questão que você viu, a Totum trabalha muito nessa questão também, porque como ela vem com governança corporativa, ela trabalha muito com governança, a gente tem que entender, gente, como que a pessoa que está fazendo a prova pensa. Então, tudo que tiver aqui que for com viés de inclusão, viés de universalidade, de não preconceito, tudo isso para a Totum é importante, ela coloca nas questões isso. Certo? Então, toma cuidado com essa questão, ó, principalmente direito social. Muita gente fala assim, mas cai a Totum porque ela na governança corporativa, eu estava conversando com um amigo meu que faz provas, né, que prepara o pessoal para a prova da Totum, liguei para ele, né, e aí, cara, você dá aula de governança, como que é o modus operandi, como que ela pensa, o que que ela faz? Uma das coisas que ele falou bem é isso, falou, tudo que tiver viés de proteção do meio ambiente, como que chama? Que é essa questão, né, de gênero, acolhimento, não, tem outro nome, mas inclusão. Inclusão, fique esperto que ela gosta de perguntar. Na governança corporativa, ela pergunta bastante, certo? Então, ela vai pegar alguma coisa disso. E direito social foi uma coisa que ela pegou bem na... Pode ver que se você for ver aquele manual que eu mostrei para vocês, tá lá só assim, direito social, conceito. Entendeu? Então, sabendo de como ela faz a prova, a gente sabe que ela vai tentar subverter alguma coisa em cima disso daqui, ó.
Orientação sexual, gênero. Se a pessoa não tem, aí ela inventa que não foi reconhecido em lei, aí não vai ter direito social. Tem sim, ué. Todo mundo tem direito, tá? O resto aqui, ó, busca resolver as questões sociais, ou seja, todas as situações que representam desigualdade, né? E, de novo, voltando para o lance da dignidade, né? Ó, também é essencial para que as pessoas tenham o mínimo de qualidade de vida e dignidade. O que eu falaria para vocês sobre isso, preparando para a prova? Toma cuidado com essa frase. E especial atenção a essa parte aqui, ó, de etnia, religião, classe social. Se tiver alguma frase falando que direito social não se engloba a determinado nicho, ou a determinado grupo, ou a determinado não sei o quê, toma cuidado. Entendeu? Por quê? Porque pensa pelo lado da Totum. Ela quer saber se você que é do Conselho Fiscal, que você é do Conselho Deliberativo, sabe que é direito das pessoas viverem com dignidade, independentemente da escolha dela, sexual, ou de gênero, de religião, ou de etnia. Etnia não tem como, né? A pessoa já nasce com etnia, mas religião, classe econômica, né? Imagina, você tá numa concessão de benefício e fala, ah, não, para esse pessoal aqui que é trans, eu nem sei se eu vou chamar o cara disso ou daquilo, não vamos, vou dificultar a aposentadoria dele. Ué, entendeu? Jogar aonde que chega, é isso que ela tá pensando. Aí vem um homossexual, né? Normal, tranquilo, orientação do cara, azar dele, sorte dele, enfim. O cara vai lá e ele é maltratado. Não é, o direito social é exatamente o contrário, tá bom? Então, toma cuidado com isso, que eu sei que a Totum e a APMEC, elas gostam de falar sobre isso, tá? E ela vai usar a certificação para postular isso, normal. Para mim tá certo também, ok? E falando sobre isso, nós vimos o direito social. Por que é o artigo 6º? Por que a Totum e o Ministério da Previdência ele pediu esse artigo 6º? Na verdade, é para fortalecer o que eles falaram até agora. Artigo 6º da Constituição Federal, olha só. E aí pode ver tudo sobre direito social, seguridade social, está em cima disso, ó. São direitos sociais a educação, a saúde e a alimentação, ó. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, ó, direito social. O trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Está na Constituição, artigo 6º. O que são direitos sociais? São direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação. Você ter acesso a isso, ao trabalho, à moradia, ao transporte, certo? Então, cuidado, aqui não tem nada do tipo, né? São direitos sociais, a questão de a PMEC usava muito esse termo, né? Direitos sociais a ver com juntar patrimônio, como que é? Amealhar patrimônio, juntar patrimônio, crescer. Então, não, é o básico com dignidade. E o básico já é bastante coisa ali, né? Ó, educação, saúde, alimentação, trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança. Eu acho muito difícil a Totum perguntar, tirar uma dessas palavras, tipo assim, que aqui tem, né? Vamos ver se tem alguma coisa esquisita aqui. Educação, saúde, alimentação, trabalho, a moradia, o transporte, talvez o transporte, né? O transporte quer ter acesso, mas o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados, da forma dessa Constituição. Então, assim, se tiver alguma coisa fora disso, geralmente as certificadoras não pegam uma palavrinha, tira-te assim, sabe? Às vezes o aluno tem medo de ir lá na prova e falar assim, ah, mas e se ele tirar previdência social e colocar previdência complementar? Talvez ele não tire a previdência social, mas quando falar para você de previdência complementar,
já não é a questão dos direitos sociais, porque é para complementar um nível de vida que a Previdência Social ela não resguarda, né? A Previdência Social é o básico com dignidade. Então, quando você fala assim, se ela colocar ali, né, isso daqui, colocar previdência complementar, investimentos, alguma coisa que passe o básico. É claro, gente, olha, vê bem, nós estamos no Brasil, né? Então, quando eu falar assim, direito a transporte, você que anda de ônibus fala assim, pô, cara, o ônibus é horrível. Educação, poxa, a escola lá não tá legal, né? Segurança, pô, não ando na minha rua lá depois das 10. Mas está pelo artigo 6º da Constituição Federal que está aí. O que eu me preocuparia na hora da prova é de você tirar, é, falar alguma coisa que saia do básico, sabe? Exemplo, previdência complementar, que é esses PGBLs que a gente compra em banco, investimentos que a gente compra em banco, patrimônio, aqui não fala sobre patrimônio, são direitos sociais, a construção de um patrimônio sólido e pujante, sólido e rentável, né? Não está falando do básico, certo? Então, se tiver alguma coisa que fuja ao básico, o que eu falaria para vocês? Não tentar decorar, é muita coisa. Você fala assim, poxa, eu vou decorar, vou ler umas 10 vezes, vou decorar. Não, você tem que entender que é o seguinte, é o básico. Com dignidade, já tem bastante coisa que a gente acha que, né? A gente acha que é assim, previdência, saúde, assistência social e previdência social. Lazer, segurança, transporte, isso é coisa de primeiro mundo, amigão. Não, tá no artigo 6º, tá? Da Constituição Federal. Agora, porque muita gente que não vai estar estudando, como a gente está estudando aqui, ele vai olhar assim, são direitos sociais, simplesmente educação e saúde. Não é só isso, certo? Só que fica tranquilo, a Toto não vai colocar e vai falar o que está faltando disso, que é muita coisa. Mas ela vai colocar alguma coisa que é bem fora disso. Tipo, as duas que eu te falei é o que o CGRPPS usa, tá? CGRPPS, para quem não sabe, é uma prova, certificação de gestor de regime próprio de previdência, que é instituído por uma certificadora que não chama Totum, chama APMEC, tá? Então, a APMEC aí, toma cuidado que é ela que faz essa... Toma cuidado não, é ela que faz essa prova. Então, muito do que a Totum tira vem da APMEC também, essas questões. A gente vê que eles têm já uma linha com as provas de certificação da APMEC, quando é de governança, bebe muito da Toto, entendeu? Por isso que eu dou essa dica para vocês. Então, se tiver alguma coisa voltada nessa linha de o cara ter mais do que o básico, fique esperto. Como assim, Marcos? As duas que eu falei para vocês, construção ou formação de um patrimônio, certo? E a questão da previdência complementar. Aquele negócio, o cara vai ganhar um dinheiro, né? Ele ganha um dinheiro lá da Previdência Social, aí é direito social dele também ter uma previdência complementar. Não, não é. Não entra nisso, tá? Então, só essa linha aí. Lazer, o que chega mais perto disso é o lazer, né? Que a gente acha que é luxo. É luxo ter lazer? Não, é. Ok? Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar. Olha aí o Auxílio Brasil. Garantida pelo poder público em programas permanentes de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observadas a legislação fiscal e orçamentária. Vamos lá. Isso daqui é importante, tá? Deixa eu colocar no silencioso aqui, desculpa. Isso daqui é importante, ó. Aqui está falando uma coisa, três coisas que a gente tem que tomar cuidado. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar. Essa renda, então, situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar. Beleza. Garantida pelo poder público em programa. Aí que está a questão. Programa permanente. Isso daqui de renda básica
familiar para situação de vulnerabilidade são programas de transferência de renda. O imposto, queira ou não, é uma transferência de renda, mas é mal feito. O imposto, né? Pode ver, você ganha 6 mil, você tem uma tributação de 27,5. Se você ganha 2 mil, você é isento. Então, é uma situação de pegar do mais rico, vamos dizer assim, para o mais pobre. Só que se você ganhar muita grana, você tem vários mecanismos para não pagar imposto, para pagar menos. Mas, enfim, é uma transferência de renda. Os sistemas de proteção social também são formas de transferência de renda. Então, questão que eu já vi cair em outras certificações, e que é muito explorado, quando fala do artigo 6º, ainda mais quando é um parágrafo único aqui, ó, ele fala sobre essa questão da vulnerabilidade e que é mantido por um sistema de transferência de renda. Certo? Certo? E outra coisa, não pode ser uma transferência de renda ao Deus dará, tem que ter uma base. Lembra a questão que o Bolsonaro, quando ele vetou a questão de mods, né, de absorvente para meninas carentes, porque ele falou o seguinte: pô, a legislação fiscal e orçamentária não tem da onde que vai tirar o dinheiro. Mas tinha lá, eu acho que eles tinham colocado lá, né, vai sair de tal lugar. Mas, por isso que tem sempre essa história aqui, ó, tem que ser por lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. A legislação orçamentária fala que a pessoa tem que ter uma origem de dinheiro, né? Nós vamos entrar nisso um pouco lá na frente, não vou aprofundar, mas toma cuidado com isso. O que eu falaria dessa frase, do parágrafo único do artigo 6º da Constituição Federal? Falaria o seguinte: a pessoa está vulnerável socialmente, ela tem direito a uma renda básica que é financiada pela transferência de renda. É um programa de transferência de renda. E isso tem que ser colocado em lei e tem que respeitar a legislação fiscal e orçamentária do governo. Não é assim, tá com problema, vamos dar uma renda mínima de R$ 1.000 para cada morador de rua. Vai tirar da onde dinheiro? Certo? Então, só tomar cuidado com isso. Agora, o que eu vejo que a APIMEC, agora eu estou indo para a APIMEC, tá? O que a APIMEC pergunta sobre isso, quando cai no CGE e PPS, é a questão do seguinte: sistemas de renda básica para vulneráveis sociais proveniente do quê? É da Previdência Social e é formado em programas de transferência de renda. Então vai ter que sair do imposto, vai ter que sair de algum lugar que está tributando alguém mais rico. Tá? Então tem que ter esse lance da transferência de renda, beleza? Então, só tomar cuidado com essa história aqui, que pode ser que caia para vocês. Na verdade, eu acho que o que mais vai cair, eu tive um cuidado especial com o parágrafo único, mas eu ficaria esperto com essa questão de o que são direitos sociais, porque ela pergunta, pode ver que no edital, primeiro ela pergunta o que é um direito social. E logo em seguida, no edital, ela pede o seguinte, o artigo 6º, que fala qual é o direito social. Então, só isso já mostra que ela tá interessada no tal do direito social, entendeu? Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse anterior aqui, ó. Você viu que eu risquei e coloquei um asterisco? Eu ficaria esperto com isso daqui, ó. Essa parte aqui, ó. Tá? Porque no edital, se a gente for ver o edital, tá assim, direito social, e depois artigo 6º. Na hora que eu vi, eu falei, o artigo 6º já fala o que é direito social. Esses caras estão dando muito na cara. Depois que a gente começa a pegar muita certificação, a gente faz muita certificação, prepara muito pessoal, a gente já vê mais ou menos o que o cara quer perguntar, entendeu? Então pode ver lá no edital, tá? Direito social, conceito, e depois está artigo 6º, que fala sobre direito social. Então, poxa, eu acho pouco provável ela não perguntar para você o que é ou o que é o direito social em termos de conceito e o que é em formas práticas, tá? Então, só tomar cuidado com esses dois aí. Bom, deixa eu ver como estamos de tempo. Falta, quando for 8 horas, o horário de Brasília, faltam 3 minutos, a gente para 15 minutos, tá? Para dar uma descansada, tal, levantar um pouco e depois a gente volta, beleza? Então, aí eu paro, dou um stop aqui na gravação e depois a gente continua. Esse é o artigo 6º da Constituição, certo? O artigo 6º.
Pode escrever aí. Fala sobre direito social, coisas básicas, e que se a pessoa está vulnerável, ele vai ter direito a uma renda custeada por transferência de renda. Sabe quando você faz uns resuminhos assim? Você vai ver, fica fácil, né? Bom, outra questão que a Totum pergunta logo em seguida, a Totum não, né? O Ministério da Previdência põe o título e a Totum que vai perguntar essas questões, mas ela ajuda ali. É a questão do artigo 201 da Constituição Federal, certo? Que fala sobre a questão, e esse daqui a gente tem que tomar cuidado, ó, esse artigo 201, porque é o que ele fala. Ele fala sobre as proteções e fala sobre o caráter contributivo e de filiação obrigatória. Então tem três coisas importantes nesse slide aqui. Aliás, eu acho que esse slide aqui, se bem que direito social é pesadão, né? Agora, né, pergunta bastante. Mas nesse artigo 201 aqui, ó, a Previdência Social será organizada sobre a forma de um regime geral de previdência social, né, o tal do administrado pelo INSS, né? De caráter, isso daqui nós vamos ver bastante, tá? Contributivo e de filiação obrigatória. Depois nós vamos ver, né, em custeio, o que é caráter contributivo, que é o seguinte, para você participar, você tem que contribuir. E filiação obrigatória é que você tem que ser filiado. Se você assinou lá for assalariado ou tomou posse, já está valendo, ok? Observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, provendo. E aqui são aquelas questões que eu já falei para vocês que ele ia falar, né? O que provém? O que a Constituição fala que a Seguridade Social tem que prover de uma forma ou de outra para quem contribuiu, para quem atingiu os requisitos do negócio. Então, olha só. Coisas que nós já vimos isso diariamente no Instituto, tá? No Instituto de Previdência, nenhuma novidade. Vamos ver só se tem alguma coisa diferente aqui. Cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. Proteção à maternidade, né? Proteção à maternidade, tá batendo. Proteção à maternidade, especialmente a gestante, né? Salário maternidade. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Salário família e auxílio reclusão para dependentes do segurado de baixa renda. Pensão por morte do segurado ao meio melhor ao cônjuge ou companheiro e dependentes. Então, o que nós temos aqui? Vamos. Coisa que a gente já trabalha, né, no Instituto. É que o pessoal de comitê de investimento, eu vejo isso, que eu converso muito com o comitê de investimento, às vezes eles estão um pouquinho fora disso, e cai para vocês, hein, galera? Pode ver que na prova lá vai cair 4 questões só sobre Seguridade Social. Cai mais para vocês, do comitê, essa matéria, do que para o Conselho Fiscal, Deliberativo e Dirigente. Para o Conselho Fiscal, o Deliberativo e para o Dirigente, cai 3 questões, de tudo isso que eu falei. Para o Comitê de Investimento, cai 4. Tá? Então, olha só. Aqui são as proteções que a gente dá, porque a gente tem acesso, você tem acesso, né? Você é servidor. Então, ó, essa incapacidade temporária ou permanente ao trabalho, idade avançada, a maternidade, né? Pode ir colocando aqui, ó, escrevendo aqui, porque isso daqui nós vamos voltar nele várias vezes. Esse slide aqui tem 2 blocos que a gente vai falar muito, que é esse daqui e o caráter contributivo e obrigatório da Previdência Social, tá? Então, isso a certificadora, eu estou falando da Totum, né? Mas já estou falando que a Ambima, CGR e a PIMEC vão entrar na jogada rapidinho, tá? Já estou se preparando para isso. Eles vão falar sobre isso, que é isso que dá na cara, é isso que, na hora que você entra na Constituição, está na hora, ele está falando, né? Contributivo de filiação obrigatória. Aí está falando das proteções, salário, família e auxílio reclusão, pensão por morte do segurado, certo? Gente, na boa,
a Totum, ela não vai chegar na questão de falar assim, até nesses casos vai, porque esse bloco é importante, mas o que eu quero falar é o seguinte, ela vai chegar no ponto de falar assim, a pensão por morte do segurado é só para o cônjuge de sexo oposto? Não, companheiro e dependente já faz tempo que não é só para o cônjuge, companheiro e dependentes. Entendeu? Tipo, nós vamos ver qual é o tipo de dependente, companheiro, homem ou mulher, o cônjuge, entendeu? Então, mas é muito raro, é muita questão, são poucas questões para eles perguntarem de. Vem que está batendo aqui, tá? São poucas questões para eles perguntarem de, de um assunto grande, entendeu? Então eles vão ficando no básico, para a gente saber se vale ou não, o que é isso daí, como que é a ideia, tá bom? Então, isso daqui vocês vão ver que nós vamos voltar. Guarda essa parte aqui, ó, que é uma coisa que é muito explorada, tá? O caráter contributivo e obrigatório do regime de seguridade social. Isso é muito importante, nós vamos voltar nele várias vezes, ok? As proteções nós também vamos falar, é coisas que vocês já conhecem, mas nós vamos falar várias vezes também, então isso é altamente explicativo, tá? Então, da Constituição Federal. Beleza? Cai a prova lá, você fala, normativos, portarias. Não vai cair isso. Assim, o que essa lei fala? Ele sempre nessas certificações, uma ou outra coisa pode cair, assim, artigo 6º, né, que é um artigo bem famoso, que é esse daqui, pode ser que caia, tal, mas geralmente cai a lei, fala, segundo a lei 8.212, e aí explica o artigo 3º, por exemplo, que é o que eles pedem. Então, para você entender, ele pergunta lá, fala, o que fala essa lei? Porque lá está escrito isso, 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 né? E, na verdade, é um contexto, não é para você decorar, é para você entender. Porque, ó, por exemplo, olha o que fala essa lei da organização da Estamos na organização da Previdência Social, né? Ó, organização, vamos falar um pouquinho sobre isso, quer ver? E aí, é claro que eu vou pontuar o que é mais importante para a prova, certo? No artigo 3º da Lei 8.212, de 1991, fala o seguinte: a Previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada. De novo, ó, voltando naqueles, né? Ó, voltamos aqui nós falamos disso, inciso 1 ao 5º, nós falamos isso. Depois nós falamos aqui de novo. Lá no comecinho nós falamos e está falando de novo agora, ó. A Previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de quem dependia economicamente. Aos seus beneficiários, então, ó, a Previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção. Por qual motivo? Entra de novo aqueles riscos, ok? Então, fortalecendo, muitas leis, né? Você viu? O Brasil tem quantas leis? 385 mil leis. Pô, bicho, já falou isso, tá falando de novo. Mesma coisa. A organização da Previdência Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes. Opa, vamos ver o artigo 3º, A, B, C, D e E, temas importantes para a prova, tá? Eu aconselho, assim, acho que uma questão sobre isso. São 3, né? Fica num. O que vai cair, né? 3 questões, pode cair. Tá? Mas isso daqui é importante, né? Ó, quais são os princípios e diretrizes da organização da Previdência Social? No artigo 3º ele fala sobre isso. Mas eu tenho que decorar que é o artigo 3º? Não. Entenda a questão das diretrizes, tá? Então vamos lá. Universalidade de participação. Não, já vimos isso, né? Universalidade, lembra do princípio da universalidade? Universalidade de participação nos planos previdenciários mediante contribuição. Opa! Aqui tem 2 coisas importantes, hein? Vou até colocar em outra cor. Melhor, vou colocar uma cor aqui.
Aqui tem duas palavras que a gente tem que ficar esperto. Ó. Universalidade de participação e o tal da contribuição. Regime contributivo, né? Mediante contribuição. Valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado, não inferior ao do salário mínimo. Opa! Qualquer benefício não pode ser inferior, ó a palavra aqui, ó. Usa isso como regra. Perguntar. Nada pode ser inferior à base, né? Ao salário mínimo. Valor da renda mensal dos benefícios. Lembra do benefício? Capacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego. Ou do rendimento do trabalho do segurado, não inferior ao do salário mínimo. Isso é importante. Outra regra. Tem uma forma de estudar que o pessoal de mestrado usa, que é assim. Ele coloca uma história, né? Tipo, aqui no caso. A Previdência Social, todo mundo tem que contribuir, universalidade, ou melhor, todo mundo tem que participar, e você só tem acesso se você contribuir. Certo? Qualquer benefício que saia de lá não pode ser inferior ao salário mínimo. Tá vendo? Tá contando uma historinha. Resumo. Olha o outro aqui, ó. Os cálculos dos benefícios têm que ser corrigidos monetariamente. Para preservar o valor real dos benefícios, né? O que é o valor real? Coloca aí, valor real. Lembre-se que a Totum trabalha muito com o mercado financeiro também. Esse termo, valor real, é qualquer valor acima da inflação. Por exemplo, a inflação nos últimos 12 meses deu 10%, né? 10% ao mês. Onde que você sabe quanto que a inflação está? Você entra no site do IBGE, certo? Ou você entra no site do Banco Central, dois sites que são interessantes para vocês. Se você entrar aqui, ó, né? Vou entrar dois sites que é importante para vocês que são de comitê, de conselho, vocês verem, quer ver? Deixa eu ver se tem uma internet aberta. Tem aqui, né? Ó. Então você entra no site do Banco Central, ó. Banco Central. O site do Banco Central, ele já mostra para a gente duas coisas que são importantes. Olha aqui a inflação no período. Tá vendo a inflação aqui, ó, a taxa Selic. Muitos investimentos aí rendem a taxa. Isso vai cair para todo mundo, né? Ó, é uma matéria que nós vamos ver daqui a pouco que todo mundo vai falar. A taxa Selic subindo. Sabe aquele fundo referenciado DI? Né? O que que é? Olha lá, ó, quanto que subiu a taxa Selic, ó. E a inflação, que geralmente os planos de previdência, os institutos, os RPPS, tem um negócio que chama meta atuarial. Nós vamos ver aí a meta de rentabilidade, e geralmente ela é a inflação mais um percentual. Exemplo, IPCA mais 6%, INPC mais 6%, IPCA mais 3, alguma coisa, mais 4%, entendeu? Aí o IPCA está aqui, ó, a inflação oficial do Brasil, 10,54, certo? Então essa é a inflação oficial dos últimos 12 meses. Se a gente pegar aqui, olha como a inflação foi. Mas isso nós vamos ver em política monetária depois, a inflação subindo para caramba e a taxa Selic também subindo para tentar controlar a inflação, né? Isso cai para vocês na prova. Então, e a nossa meta atuarial está em cima de inflação. Por quê? Porque a gente tem que ganhar. A gente pega o dinheiro do instituto, tem que investir para render pelo menos o que der a inflação mais 6%, por exemplo, se é a meta atuarial. Entendeu? Então, é para quê? A inflação é só para não deixar o dinheiro ser comido. Se você render só a inflação, você fez assim, bom, pelo menos o dinheiro não foi carcomido pela inflação. Mas não é só a inflação, porque para bater a meta atuarial, para conseguir pagar todo mundo, para ter um equilíbrio atuarial a médio e longo prazo, a gente tem que também ter, além da meta atuarial, do IPCA, mais a inflação, mais o que o atuário, na hora que fez o cálculo atuarial, ele falou para a gente. Olha a inflação, quanto que vai dar. Saiu hoje. O IPCA, ó,
quanto que eles acham que vai fechar o IPCA, a inflação, em 2022. 6,59. Quer dizer, se você tem uma meta atuarial, que é IPCA mais 6%, seria IPCA mais 6 aqui, vai dar 12,59. Você tem que render até o final do ano, no mínimo 12,59. Que é, aqui der a inflação e mais a meta atuarial. Isso que é o tal do ganho real. É acima da inflação. Então, se você pegar o dinheiro do Instituto aí, falar assim, poxa, eu tenho que fazer ele render a inflação, no mínimo, que está projetado para o ano, olha lá, 2,22. 2022, desculpa, está projetado 6,59. Ok? Então, toma cuidado com essa questão, né? É claro que depois teve um cálculo, né? Teve uma mudança que depois eu vou entrar mais a fundo aí nisso, como que é o cálculo, mas só para vocês entenderem quando entrar IPCA na jogada, como que funciona essa questão do IPCA. Você quer saber o quanto que o mercado acha que o IPCA vai dar? Depois a gente vai entrar. Quando eu entrar em economia, eu explico um pouco essa questão da política econômica aqui. O que que é? Isso daqui é uma previsão de mercado. O que que o mercado, o que que os bancos acham que o IPCA vai dar para 2022, 2023? Isso chama Boletim Focus. Você recebe toda segunda-feira, você recebe um e-mail falando sobre isso, as previsões de mercado. Você entra aqui, ó, Banco Central, vou até deixar esse link aqui para vocês, e você, analistas de mercado, ó, relatório Focus, e você, aqui, ó, incluir na lista de e-mails. Você coloca aqui, digita o seu e-mail, e você recebe essas previsões de mercado, e-mail, nome, instituição, telefone, você coloca aqui enviar, e toda segunda-feira você recebe aquele e-mail lá falando sobre IPCA, sobre a taxa Selic, sobre vários indicativos do mercado financeiro, ok? Então, isso daí é importante também, porque, primeiro, a Totum vai perguntar sobre algumas coisas que nós vamos falar aqui, IPCA, taxa Selic, esses índices de mercado, tá? E para você que está como comitê de investimento, isso daí precisa saber assim, na ponta da língua, tá? Então, depois nós vamos conversar sobre isso. Às vezes eu saio um pouquinho, mostro um pouco do mercado. Deixa eu até colocar no chat aqui para vocês. Mas eu coloco as outras, né? Colar aqui. Ok. Vamos voltar lá para nossa site do Banco Central. Interessante. Depois eu ponho outros sites para vocês. São interessantes também para nós. Eu não vou colocar site, gente, das leis. Eu até pensei, eu tenho todas essas leis que a gente está falando aqui, mas isso pode de uma forma confundir vocês. É muita lei, é muita coisa. Vamos nos ater ao que a Totum pergunta, para ficar um negócio mais, né? Senão, pô, de repente, ela fala da lei, essa lei 8.700, ela é grande, as 15, 20 páginas. Pô, você pega uma lei dessa, 15, vou tentar ler alguma coisa. Aí você fala, nossa, aí você... Não, vai no que eu estou falando que, entendeu? Tem muita coisa para a gente ver. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui para os slides. Aqui, ó. Então, por isso que tem esse negócio do valor real, tá? Previdência complementar, bom... Por que não está indo? Agora foi. Bom, é corrigido monetariamente para preservar o valor real. Na PMEC, quando pergunta de CGR-PPS, pergunta por que que os benefícios são corrigidos monetariamente, para preservar o valor real do ganho, tá? Então, e, é, e a previdência complementar, ela é facultativa. Outra coisa que às vezes o pessoal, né, previdência social, ela é obrigatória. Agora, se a pessoa quiser fazer uma previdência complementar, tem vários institutos aí, né, que estão colocando isso daí de previdência complementar, tal, ela é facultativa, normal, né? A pessoa só faz se ela quiser, tá? Então, são 4 detalhes aí que a Totum pede ali na certificação, o Tribunal de Contas, a Secretaria da Previdência aí pede. Então, ó, Previdência complementar facultativa, os benefícios têm que ser corrigidos monetariamente para preservar o valor real e não pode ser inferior a um salário mínimo, tá? Os benefícios.
Ok? Depois nós vamos falar uma coisa sobre esse caráter, que nós falamos várias vezes, do caráter contributivo e solidário. Toma cuidado com isso daqui, a certificadora, ela falou várias vezes isso em todas, não só nesse primeiro módulo aqui, mas vários módulos dessa questão. Então vamos matar o que é o caráter contributivo e solidário. Olha só. O RPPS, o Regime Próprio de Previdência Social, terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do ente federativo, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Bom, aqui tem para o pessoal que, né, que não tá entrando agora, não está tão, vamos dizer assim, íntimo de previdência, de previdência social. O negócio é o seguinte: quem são as fontes financiadoras, né? Tá aqui, ó, o ente federativo, servidor ativo e o aposentado e os pensionistas, certo? Então, mediante contribuição, todo mundo, ente federativo, servidores ativos e inativos e os pensionistas. Para quê? Para que serve esse tipo de contribuição? Tá muito aqui, ó, preservar o caráter equilíbrio financeiro e atuarial. Cuidado com questões do tipo assim, para que o RPPS tem caráter contributivo e solidário, sendo que os inativos, e fala todo esse texto aí, é, é, tem esse caráter, né, de contributivo dos servidores ativos, o ente federal, os pensionistas, os inativos, tal, para com o objetivo de sempre vai ser esse negócio de equilíbrio financeiro e atuarial, o equilíbrio financeiro e atuarial, tá? Nunca vai ser alguma coisa do tipo. E aí eu tomo cuidado que essa questão cai bastante. Não é que essa questão, essa afirmação, tipo assim, não, é para buscar a maior rentabilidade possível, a melhor rentabilidade possível, a maior performance. Não, sempre a ideia é um equilíbrio financeiro e atuarial. Tá? O financeiro é a questão de pagar todas as contas, está viável no presente. O atuarial é as contas futuras também. Você ter esse equilíbrio de previsibilidade, entendeu? Então, se tiver alguma coisa do tipo, eu vou até colocar aqui que é importante, marca texto, vou colocar em amarelo. O equilíbrio financeiro e atual. Quando tiver alguma coisa do tipo assim, ó, a RPPS tem como principal objetivo uma rentabilidade o maior possível para preservar a saúde financeira e atuarial. Cuidado com frases do tipo a maior rentabilidade possível, a maior performance, o maior lucro. Sempre tem na conotação de equilíbrio financeiro e atuarial. Isso é uma questão muito delicada, o CGRPPS usa muito esse termo, e a gente que está, principalmente o pessoal do Conselho Deliberativo, às vezes até o Comitê de Investimento, né? Novo chega lá e fala, não, eu tenho que buscar a maior rentabilidade possível. Cara, essa frase já tem um montão de risco, né? Você buscar a maior rentabilidade possível. Por isso que tem muitos institutos de previdência que aplicaram o dinheiro em fundos que quebraram. Fundos que prometiam uma rentabilidade de 2%, 2,5%, os FDICs, né? Tem muito FDIC que quebrou. Não é todo FDIC é ruim, não é isso. Mas teve muitos investimentos aí que o RPPS investiu naquele canto da sereia, né? Naquela questão puxa, olha a rentabilidade normal. Se aplica num título público federal, que nem atualmente, né? 1%. Um DI rende 0,92 ao mês. 0,92 ao mês. Aí vem alguém e te promete 2% ao mês, 2,5%. Primeiro que prometer rentabilidade já está errado, né? Fala assim na hora que a pessoa prometer, fala, o senhor pode assinar então um contrato, pondo isso em contrato, que a rentabilidade vai ser tanto, e toma cuidado, que às vezes o cara coloca, vai pegar o seu dinheiro e vai sumir, entendeu? Mas toma cuidado com essa questão é sempre preservar o equilíbrio financeiro e atuarial. Não aplicar com risco, não ir atrás de risco sem ter a devida contrapartida de ter uma proteção. A própria lei 4963
que é de investimentos, ela limita isso, né? Todo mundo fala assim, agora a gente vai poder emprestar o artigo 10º, né, da 4963, que fala sobre empréstimos consignados. Nossa, agora a gente vai poder emprestar. Você viu que veio 10% do patrimônio? Isso se você fizer um montão de adequação. Claro, aí tem os links, né? Se você for no Progestão nível 1, já sobe para 15, Progestão nível 2, mas é pouquinho, entendeu? Todo mundo, é um pleito já há muito tempo requerido pelos institutos a questão de poder emprestar dinheiro, né? Ainda mais para consignado, que o risco né? Não tem risco. Então, não é que não tem risco, mas o risco bem muito baixo, entendeu? Mas, mesmo assim, sempre tem que ter essa palavra, e nós já vimos isso algumas vezes, a questão do equilíbrio financeiro, o equilíbrio atuarial, o equilíbrio orçamentário, tá? Toma cuidado com isso. Uma outra questão que eu quero trabalhar com vocês é essa questão do caráter contributivo. Isso eu sei que o CGRPPS trabalha bastante e a Totum também. Muitas questões sobre isso, tá? O tal do caráter, olha aí, ó, do caráter contributivo do negócio, certo? Tem algumas questões em cima disso, tá? Olha só, e aí eu vou colocar para vocês aqui para a gente ficar esperto. A previsão expressa em texto legal das alíquotas de contribuição do ente federativo e dos segurados ativos, dos segurados inativos e dos pensionistas. Previsão expressa em texto legal das alíquotas. Tá? Tem que estar na lei, amigão. Vai a alíquota de contribuição. E voltando ao pessoal de comitê, que às vezes não tem esse contato direto com o pessoal Se bem que é servidor, né? Então vê isso. É o segurado ativo, o inativo e o pensionista e o ente federativo. É né? Os 4. Então, cuidado com isso. Se falar só do inativo, só do ativo, não. A lei fala isso daí, ó. Outra coisa. O repasse mensal integral dos valores das contribuições à unidade gestora do RPPS. Lembra esse negócio que dá rolo pra caramba? Né? Mensal integral. A prefeitura às vezes não segura muito, não segura muito não, né? Não dá para segurar muito o que debitou do pensionista. Desculpa. Do servidor, né? Na apropriação indébita, isso daí dá rolo. Mas e o repasse que ela tem que pagar? Aí não paga, aí você tem que oficializar, hein, gente? Não oficializa, eu tô vendo o Tribunal de Contas aqui caindo em cima aí de gestor, falando, pô, cara, faz 6 meses que ninguém repassa nada e você não, também nem foi lá falar nada? Tá deixando o pau quebrar? E tem muitos, assim, que só tira o CRP via judicialização. Então, toma cuidado com isso. Tá escrito, ó, o repasse mensal integral dos valores das contribuições à unidade gestora. A gente já sabe disso. Tem a parte do patronal, né? A gente fala do patronal, a parte do ente federativo, né? E a parte que ele debita do servidor tem que ser repassado, beleza? Óbvio, aí, senão não fecha a conta. A questão. Observância do caráter, continuação, ó, tá vendo? Caráter contributivo e solidário. Esqueci de falar para vocês, né? Como que eu construo o slide? Aqui está o módulo que eu tô, Seguridade Social. Aqui está o regime, o que eu tô falando sobre o quê? Sobre regimes de previdência, né? Que é o que está lá. E aqui eu tô falando do assunto, né? Caráter contributivo e solidário. Tô ainda falando do tal do contributivo, beleza? Então, vou até fazer o seguinte depois, hein, gente? Tá tudo riscado? Eu vou ver se eu consigo salvar isso daqui e mandar eles riscados assim para vocês, né? E tem aí, ó. Tá tudo riscado, não, né? Acho que ajuda também, né, para essa parte aqui. Olha só. Outra coisa sobre observância do caráter contributivo. A retenção pela unidade gestora do RPPS, né, IPREM-SAF, IPREM, IPERON, tal, dos valores devidos pelos segurados ativos, dos segurados inativos dos pensionistas relativos aos benefícios de remuneração, cujo pagamento esteja sobre sua responsabilidade. Óbvio, né? Se o instituto ele paga, ele pode reter a parte dos segurados. Tá falando aqui, ó, a retenção pela unidade gestora
né? Se a unidade gestora é dos valores devidos pelos segurados ativos, dos segurados inativos e dos pensionistas, relativos aos benefícios e remuneração, cujo pagamento esteja sob sua responsabilidade. Então, isso também é meio óbvio, né? Se o Instituto está pagando, ele retém, pô. Daí é uma coisa que a gente pode ler 2 vezes. Tem muita coisa que você vai ler e falar, isso é porque está na nossa vivência isso. Mas vê bem, gente, às vezes você está como... que isso é fácil falar para quem está ali na lida, mas às vezes o Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo, ou mesmo o Comitê, ele vai uma vez por coisa lá para falar só sobre um assunto. E lembre-se, isso vai ser perguntado para todos, tá? Então, não custa a gente falar aqui, ó. O que eu falei? Tem que estar em lei, primeiro ali, tem que estar em lei tudo que vai ser descontado as alíquotas do inativo, do ativo, do pensionista e do ente federativo. Beleza? Essa é a primeira. Segunda, o repasse tem que ser integral. Ah, vou passar metade, depois eu passo metade. Não, é integral. Ah, não está integral. Oficializa. Manda ofício lá. CRP vai ser travado. Vai ter que acontecer algumas coisas. Entendeu? Então, chama lá o promotor, vamos ver o que acontece. Então, repasse mensal integral. Outra coisa, se o RPPS ele paga, ele tem pagamento que passa por ele retém, fala retenção pela unidade, né? E outra coisa, se tiver contribuições parceladas, repasse, tiver alguma coisa, ó, o pagamento à unidade gestora do RPPS nos valores relativos a débitos de contribuições parceladas, mediante acordo. Eita, né? Não pagou. Aí fica um tempão sem pagar. Aí quanto que deve? 10 milhões. Ou 10 milhões. Como que vai pagar? 380 parcelas de não sei quanto. Entendeu? Aí você fala, poxa, o pior é que aí faz isso, dá 6 meses, não paga. Aí pode fazer outro parcelamento. Então toma cuidado, olha como vai arrebentando o instituto, né? Porque na boa, gente, eu faço cálculo financeiro. Toda vez que você deve alguma coisa, o cara tem que pagar certinho. Aí você não paga, deixa atrasar e renegocia. Geralmente a pessoa que está renegociando, ela toma prejuízo nisso, que no caso é o RPPS. Por mais que se faça a conta lá, entendeu? Então, também, olha lá, sobre o caráter contributivo são essas contribuições do Instituto para o Instituto de Previdência, entendeu? Então, são algumas regrinhas aí que, queira ou não, a gente já vê, né? Não tem o que eu estou falando aqui, não é nada, só estou pensando como cai na prova, como que isso daí é cobrado. Então, dá uma lida nisso, isso daqui está falando sobre essa questão de o que é esse caráter contributivo, né? Quais são as regras que se fala sobre isso? Então, coloquei aqui, ó, em amarelo para gente, tá? Olha lá. Caráter contributivo. Servidores ativos, aposentados e pensionistas contribuem por meio de tributos. Caráter solidário. Há uma tributação conforme a capacidade econômica de cada um. Então, às vezes, a Toton quiser saber lá. Caráter solidário é por quê? O solidário é porque, conforme aquele negócio que nós falamos lá, do equânime, né? Do igualitário. Todo mundo tem que contribuir, mas cada um com o seu potencial. Isso é o tal do caráter solidário. Cada um contribui com o que pode, certo? E o caráter contributivo é que todo mundo vai pagar, tá? Então, estamos aí sobre caráter contributivo, importante. Se eu fosse vocês, eu sei que são só 3 questões, né? É matéria, nós já estamos com 13 slides, bastante coisa, mas eu ficaria esperto com esse negócio de caráter contributivo também. Aquele direito social é importante, esse caráter contributivo também, fique esperto sobre isso, tá? Tá aqui, ó. Caráter contributivo. Se eu fosse você, eu dava umas 2 lidas, pegava um papelzinho lá, apostilinha, escrevia aí um resuminho sobre isso. Tem as questões que eu coloquei lá para vocês fazerem, né? Faz as questões, tranquilo, e fica de boa. Então, toma cuidado com isso, certo? Falei sobre caráter contributivo, falei sobre isso. E agora, vamos falar um negócio importante, que pode ser que caia também para vocês. Essa emenda constitucional número 103 aqui, de 2019, ele fala algumas coisas
sobre alguns detalhes sobre a gestão de previdência, tá? Ó, o primeiro, parágrafo 1, inciso 1, primeiro, segundo, parágrafo terceiro, quarto e quinto. Né? E depois vem o artigo 33 e o artigo 33 só. 34 não, certo? Então vamos ficar esperto com o seguinte, ó. Marcos, o que eu tenho que saber do artigo 9º? Vamos pensar as coisas? Olha só. E aí, vai com a canetinha aí, pega um lápis, uma caneta, vai marcando, hein? É bastante coisa, você tem que saber pensar o que vai cair. Ó, lá de novo falando do equilíbrio financeiro e atuarial, tá vendo? Primeira coisa que ele fala, o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS deverá ser comprovado por meio de garantia de equivalência. Isso daqui é o mais importante, ó. A valor presente entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas. Entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, certo? Apuradas atuariamente, que juntamente com os bens, direitos e ativos vinculados, comparados às obrigações assumidas, evidencia a solvência e a liquidez do plano de benefícios. Vamos traduzir isso? Traduzir. Vamos lá. Primeira coisa, qualquer bem do Instituto de Previdência. Lembra antigamente? Antigamente não, há pouco tempo aí. O pessoal não queria contabilizar quando investia. Deixa eu pôr aqui só para falar com vocês aqui, né? Comitê precisa rebolar para conseguir bater meta atuarial. Precisa mesmo, viu, bicho? Então, sempre assim, viu, gente? Se falar assim, valor presente ou valor a mercado, né, ó, é o valor presente de tudo que você tem de receita com o que você tem de despesas projetadas. E tudo tem que ser apurada e sempre o atuário vai estar no meio, tá? Ó. Que juntamente com os bens, direitos e ativos vinculados, comparados às obrigações assumidas, evidenciem o equilíbrio atuarial, a solvência, a liquidez do plano. Então você pega tudo que ele tem, tudo que é ativo do Instituto, ou do RPPS a valor a mercado. Esse é o principal, certo? Toma cuidado com isso. Aqui está falando o rol de benefícios. Esse segundo aqui, eu ficaria esperto com esse, valor a presente. Aqui está falando dos benefícios, né, de aposentadoria e pensão por morte. E tem os outros que são de seguros, né, são de proteção. Só que eu não acredito que nem a Totum, nem, ou seja, a RPPS, vai falar qual que é o rol, no rol de benefícios de regime próprio, pela emenda constitucional 103, qual que ele fica limitado aqui, né, no cálculo. Aposentadoria e pensão por morte. O resto né, pô, auxílio maternidade, auxílio reclusão, né, invalidez, já é outra história. Então, o rol de benefícios mesmo que é o que tem que ser computado aí, que é o assumido, é a aposentadoria e pensão por morte. Mas não aconselharia isso daqui, não. Isso daqui eu acho que é bem detalhe, certo? Aqui está falando um negócio importante, ó, na emenda constitucional, artigo 9º, fortalecendo aquele 2 ali, né? Que é o seguinte: os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula. Esse é o artigo 9º, né? Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e salário maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e não pelo RPPS. É uma regra bem clara essa, né? Pode ser que caia. Quais são, o que pode, o que é, pela emenda constitucional 103, artigo 9º, inciso 3º, qual que é o que o ente federativo tem que pagar e o que o RPPS tem que pagar. Aqui está falando, né? Ó, os rolos de benefícios do RPPS é aposentadoria e pensão por morte. E o ente federativo são as seguridades. Tá? Bom, o artigo 4º, esse terceiro aqui eu já vi cair. Já ouvi cair.
né? Já me falaram sobre essa questão de salário maternidade é pago por quem. Então, poderia colocar um asterisco nele. Das 3 questões que podem cair para vocês, pode ser uma. Eu acho que tem questões mais interessantes, mas que eu acho que a Totum abordaria melhor. O que é direito social, o que é seguridade social, aquela questão dos princípios, né? Mas, enfim, não deixa de ser uma questão que a gente tem que trabalhar. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União. Olha só. Certo? Até coloquei já grifei para vocês, né? Exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio não possui déficit atuarial a ser equacionado. Em hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao regime geral de previdência social. Então, olha só. Esses detalhes que até tá na lei, mas eu acho pouco provável de chegar nas entranhas assim, tá? Ó, os estados, os municípios e o distrito não poderão estabelecer alíquota menor que a contribuição de servidor da União, exceto se demonstrado que o RPPS não tenha déficit atuarial, que é difícil a ser equacionado. Hipótese, aí tá, não tem déficit atuarial. Hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao regime geral de previdência social, ao INSS. Entendeu? Então, poxa, não poderão estabelecer alíquota, não pode ser inferior à União. Ah, mas o cara lá ele não tem déficit atuarial. Pô, então não pode ser superior ao regime geral, ao INSS. Então tem essa linha aí. É uma regra, certo, beleza, né? Inferior. Faz uma reguinha aí, ó. Se não pode ser a União, coloca assim: uma reguinha não pode ser inferior à contribuição do servidor da União. E se o RPPS com déficit atuarial tranquilo, não tem déficit atuarial, aí ele pode fazer uma alíquota inferior, mas não pode passar, nunca pode passar do INSS. Passar o que eu falo para baixo, né? Não pode ficar menor. Esse tipo de regra é bom você dar uma lida, mas assim, acho pouco provável entrar dentro assim. É uma regra importante, claro, mas e tão profunda assim, porque só são 3. Se eu falasse assim, né? Cai 8 questões para vocês. Ah, esse módulo aqui cai 8 questões. Aí a banda toca diferente, né? Eu teria. Mas com 3 questões, 4, né? Ficar esperto com isso daí. Outra coisa, aquela questão, né, 2019, ó, os recursos do regime próprio de previdência poderão ser aplicados na concessão de empréstimos aos seus segurados, na modalidade de consignado, tá? Então, olha só, nem precisa falar quem que foi o Conselho Monetário, mas uma coisa que é importante aqui é que é só na modalidade consignado. Esse quinto eu ficaria esperto. Esse slide 18 aqui, que é novo, é uma coisa que está sendo pedido muito. A Totum, ela trabalha na governança corporativa, tem um módulo bem grande aí, que é sobre empréstimos, sobre questão de capacidade de pagamento, o que a gente tem que tomar cuidado para emprestar para funcionários de uma instituição, de uma empresa, né? Então, eu ficaria esperto disso daí, que é o óbvio, né? Se você se ligar um pouquinho, é empréstimo consignado, entendeu? Então, os recursos do regime próprio de previdência poderão ser aplicados na concessão de empréstimo a seus segurados, contanto que sejam consignados. E outra coisa, é só para o segurado, dependente não. Tá, ó. Então, segurado aqui, pega. E consignado. Ok? Tomar cuidado com isso daí. E para finalizar essa história desse primeiro módulo, bastante coisinha, né? Você viu? Bastante detalhezinho, dá uma lida, faz um resuminho. Esse é um módulo que eu falo mais longo, um pouquinho maior. Geralmente tem módulos aí que são 10 slides, 5 slides. Esse módulo já tem 17 slides, né? 17 não, dá uns 15 slides. Então, um módulo um pouquinho maiorzinho e cai para todo mundo, tá? Para finalizar, nós temos esse artigo 33 aqui, ó.
que é o último que eu vou falar desse módulo, que fala sobre o seguinte, sobre a previdência complementar, tá? A Previdência Social, o INSS ou o RPPS, como nós vimos, ele é feito ali, né? Tem o dirigente, tem o comitê, tem o conselho, é feito ou uma autarquia, ou é feito uma fundação não, desculpa, um fundo, né? Vinculado à prefeitura, ou faz uma autarquia, beleza. No caso, o artigo 33 fala da Previdência Complementar, que já tem que vir na sua cabeça o seguinte, a Previdência Complementar é facultativa, né? Certo? Então, aqui, ó, somente entidades fechadas de previdência complementar estão autorizadas a administrar planos de benefícios patrocinados, que é a previdência, que é o plano de benefício patrocinado, são os fundos de previdência complementar, pela União, Estado, Distritos Federais e Municípios. Inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas, direta ou indiretamente. Resumo da ópera, faz um resuminho aí desse artigo 33. Somente entidade fechada só entidade fechada de previdência complementar, instituições que estão autorizadas a negociar, trabalhar com isso, elas podem instituir a tal da previdência complementar em ente federativo, tanto que está União, município, estados. Previdência complementar tem que ser com entidades fechadas de previdência complementar. Não dá para a gente montar. Vamos montar então a nossa previdência. Nós já temos o RPPS, tá? Então ele não pode fazer. Vamos fazer um outro RPPS agora só para previdência complementar? A gente vai ter que terceirizar isso. Aí que vem essas entidades fechadas de previdência para complementar essa história. Beleza? Artigo 33. E aqui está falando uma coisa. Na verdade, eu acho que isso daqui é mais importante. Esse último aqui é o último. Não, esses dois aqui, ó. Eu ficaria mais esperto com ele, tá? Olha só. Na hipótese de extinção por lei do regime previdenciário e migração dos respectivos segurados para o regime geral, serão observados os seguintes requisitos. Ó, o cara fez uma extinção do RPPS e está tudo migrando para o regime geral de previdência social. Sabe que negócio? Vamos extinguir. É tão fácil assim não, viu? Extinguir plano, tem um negócio aí que não é assim não. Mas vamos lá. Essa daqui eu ficaria esperto, tá? Esse slide 20 aqui, ó. Esse daqui a gente tem que botar um asterisco nele, certo? Tem coisa que eu coloco asterisco para ficar mais esperto. Aqui nós estamos falando do cara que está extinguindo, né? O RPPS. E está pegando dinheiro e devolvendo. Hoje tem muito, né? Deve ter com esse negócio da certificação pessoal. Ah, não, cara, vamos devolver tudo para o regime geral. Não, para com isso. Então, a pessoa quer fazer isso. Então, o que precisa fazer? Assunção, artigo 33, emenda constitucional número 103, de 2019. A assunção integral da responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a vigência do regime extinto, bem como daqueles cujos requisitos já tenham sido implementados antes da sua extinção. Entendeu? Então, ó, primeiro, essa troca, a assunção integral, ó, na hipótese, deixa eu por aqui pegar uma... Na hipótese de extinção por lei de regime previdenciário e migração dos respectivos segurados para o regime geral de previdência social, o que acontece? O regime geral pega, tem que pagar. Então, ó, assunção integral da responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a vigência do regime extinto, bem como daqueles cujos requisitos já tenham sido implementados antes da sua extinção. Então, tudo que sobrou ali, o regime geral vai pegar. Outra coisa, deixa eu pegar aqui em amarelo, marca texto. Então, assunção integral dos benefícios concedidos. Certo? Previsão de mecanismo de ressarcimento de complementação de benefícios aos que tenham contribuído acima do limite máximo do regime geral de previdência social. Ó,
Isso daqui eu acho difícil, esse 2. Um mecanismo de ressarcimento para complementar os benefícios dos que têm o pago a mais, acima do limite máximo do regime. Isso daqui eu não pediria, não, porque é um negócio muito detalhista, é muito coisa. Não vejo, não consigo ver a Totum perguntando isso para um cara de comitê de investimento. Entendeu? Pô, como que vai ser esse ressarcimento? Precisa ter um mecanismo de ressarcimento? Sempre vai ter um mecanismo. Sempre vai ter um Comprev também de compensação previdenciária. Sempre vai ter. Direito é direito, direito adquirido. Toda vez que há alguma coisa assim de ressarcimento, é o tal do direito adquirido. Entendeu? Então, isso daí eu não focaria. Agora, vinculação das reservas existentes no momento da extinção exclusivamente. Isso daqui que eu queria chegar, ó. Preciso 3. Tem reserva lá? Tem. Para que é? Para pagamento de benefício, né, gente? Né? Ou você faz o Comprev, que é a compensação previdenciária, ou você paga os benefícios para o pessoal, concedidos e a conceder. Qual que é a diferença dos concedidos? É o que já está andando. E a conceder? O cara já tem o direito, ainda não pegou, já está tendo direito aí de ter. Nós vamos ver isso. A diferença de benefícios concedidos e a conceder. Então, ó, essa daqui, a Totum, ela ficaria mais nessa história, entendeu? Se é uma Secretaria da Previdência fazendo pergunta, ela fez Secretaria da Previdência, pegou o boi pelo chifre e fez assim: eu vou fazer a prova dos meninos. Eu que vou fazer a prova aqui para quem quiser andar. Ela já iria lá nas entranhas da coisa, porque ela é coisa. A Totum, como já é certificadora, já de outros lugares, ela já vai mais em questões tipo assim, ó. Ah, tá, houve uma extinção do regime próprio, aí a massa lá foi toda pro regime geral. Tá. E essa reserva que foi, é para quê? É pro óbvio, né? Ó. A vinculação das reservas existentes no momento da extinção exclusivamente ao pagamento dos benefícios concedidos e a conceder, ao ressarcimento de contribuições, que é esse ressarcimento aqui, ou a complementação de benefícios. Ou se você pagou a mais, pô, tem um ressarcimento ali, precisa complementar um benefício, tudo vinculado ao segurado. E a outra, compensação, o Comprev, né? Compensação financeira, com o regime geral de previdência social. Então, entendeu? Então não tem nada. Não tem essa questão de, poxa, para que esse dinheiro é para quê? Não sei nem como a Totum perguntaria alguma coisa que não saia disso, entendeu? É muito óbvio. Mas ela pergunta. Tipo assim, a vinculação das reservas existentes no momento da extinção, quando é transferida, vai para quem? Para que serve? Para pagamento, pensa assim, é para pagamento de beneficiário. Tá? É para quem está ali fazendo. Então, toma cuidado com essa história. E, assim, são poucas questões. Ficar esperto sobre isso daí, certo? Vamos voltar na lei. Deixa eu ver só uma questão aqui. Né? Pode ser que caia. Eu ficaria mais em cima disso daqui, ó. Assunção integral. Aqui tem o seguinte, né? Aqui está falando sobre concessão de empréstimos a seus segurados na modalidade de consignado. Aqui não fala, eu acredito que a Toto não vai perguntar, mas isso vai para o dependente, isso também vai para quem? Na emenda constitucional, ele não fala essa história. Certo? Se vai para dependente, para pensionista, pode, né? O cara é dependente, o cara é pensionista, mas está falando para os seus segurados, entendeu? Então vai nessa daqui, tá assim, concessão de empréstimo a seus segurados, na modalidade de consignados, é isso que está aqui escrito na lei. Lá na frente, nós vamos ver em benefícios, que tem uma hora que fala sobre empréstimo consignado, como que é essa questão para ir para pensionista, para ir para dependente, como que funciona isso, entendeu? Então, depois nós vamos ver um pouquinho sobre essa questão. A questão é que são muitas leis aqui, então, por exemplo, se perguntar sobre a emenda constitucional, sobre a concessão de empréstimos para consignar, para segurados,
É só para consignado. É consignado.